estamos começando mais o Em Off Podcast. E hoje vocês perceberam aqui, estamos num cenário novo. Estou me sentindo aqui o Danilo Gentili. Ó, bancada, sofazinho pro convidado. Esse Em Off é outro patamar. E não quero mais ficar falando aqui, não. Quero logo apresentar o nosso convidado de hoje. E o nosso convidado, diretamente da Rádio Globo, Léo Macaxeiro. Meu parceiro, esse é meu parceiro. Tá bem, cara? Como é que estão as coisas? Tranquilo, Léo. Olha só, queria agradecer, tá? Pra mim é um orgulho, uma honra muito grande estar aqui. E eu tô muito feliz de poder acompanhar o crescimento de vocês. Eu sei do seu sonho com esse podcast, sei que você batalhou muito pra estar aqui. E assim, eu tô muito feliz de participar e de ver o sucesso que você e o Gabigol estão tendo. Verdade, o Léo é meu amigo de bastante tempo. O Léo acompanha todo esse projeto, todo esse sonho. E eu não poderia deixar de chamar e convidar ele para estar aqui comigo, participando desse momento tão especial. E assim, a pessoa deve estar perguntando, pô, tô sentindo falta de alguém nessa bancada. Também tá sentindo, Léo? Tô, mas o cara tá mudando de time, né? Tá cara... aquela história de vai, não vai, tava cozinhando até o ano novo e tudo mais, agora parece que ele foi, né? E eu falo assim, cara, esse cara é diferente do cara, né? Do Gabigol. Ele é diferente, mas aí ele tá começando a ficar chinelinho, cara. Ah, é? Tá começando a ficar chinelinho. Já tá desse jeito? Ele falou que ele ia começar o programa, ele ia começar perguntando, e ele falou que ele vai fazer da onde ele estiver. Eu vou apresentar pra vocês, Gabigol da torcida. Ele não tá lá em Minas Gerais, não. Sabe de onde ele tá? Ué, cara, pra onde que ele foi? Ele tá lá em Fortaleza. Que é isso? Tá de férias o cara, né? Fala aí, Gabigol da torcida. Na bancada aí junto com a BBC, mas quero agradecer por aceitar o nosso convite. E claro, além de férias aqui em Fortaleza, quero te fazer uma pergunta. Se você fosse dirigente do Botafogo, você contrataria o Gabigol? E aí? Rapaz, já me colocou numa situação complicada, né? Ele já entregou meu time. É, isso que eu ia falar. Eu, Sirlei, assim, sou formado, sou jornalista por formação, mas, assim, não escondo o time que torço, sou botafoguense. Fiz jornalismo por conta do Botafogo, sempre gostei da área de comunicação e tudo mais, muito por conta do meu time, então não escondo de ninguém. E eu, Leonardo, não contrataria o Gabigol pro Botafogo. Não. Eu vou explicar o porquê e é muito simples, né? Assim, a ligação que ele tem com o Flamengo, a conexão que ele tem com o Flamengo, não cabe o Gabigol no Botafogo. A torcida do Botafogo não iria gostar. O próprio Gabigol, eu acho que nem aceitaria, né? A possibilidade de negociar com o Botafogo. Então, eu, Leonardo, não contrataria o Gabigol, não pela questão da qualidade, tá? Futebol ele tem, obviamente, né? Um cara, uma estrela absurda e tudo mais. Agora, não tem como, né? Cara, a ligação que ele tem com o Flamengo, eu, dirigente do Botafogo, nem tentaria o Gabigol. Mas se a gente for olhar os tempos passados, antigamente, Romário jogou no Vasco, era ídolo no Vasco, jogou no Flamengo. Muitos outros jogadores, né? Bebeto também, Vasco, Flamengo. E hoje fica mais complicado isso. Assim, eu acho que depende muito da ligação do jogador, Sirlei. Você lembrou bons O exemplos, Felipe, né? O próprio Felipe do Vasco. Sim, também, que jogou no Flamengo. Que jogaram no Fluminense também. Jogaram, O Bebeto chegou a jogar no Botafogo. Isso, jogou no Botafogo. A gente tem recentemente o Pablo, zagueiro, né? Que Tá. pertence ao Flamengo, jogou no Botafogo. Mas eu acho que a ligação que o Gabigol tem, Sirlei, com o Flamengo, cara, não permitiria ele estar no Botafogo. A própria torcida do Botafogo acho que não iria querer. Até pelo histórico, né? O Gabigol fez muito gol em cima do Botafogo, provocou muito o Botafogo. Eu acho que essa relação não aconteceria. Se eu fosse dirigente, eu nem tentaria o Gabigol. Tem muito jogador pra tentar. Máximo respeito ao Gabigol, tá? Por tudo que ele conquistou no Flamengo, obviamente, mas no Botafogo não daria. O Gabigol, né? O nosso Gabigol aqui começou, né? Falando de Botafogo, revelou teu time. Cara, o cara nem pergunta se pode revelar. Sabe que jornalista tem uns que não gostam, né? Mas já revelou já, o Léo Macaxeiro também não esconde de ninguém, que é botafoguense. Ele é assíduo, presente lá no torcedor. Trabalhou bastante cobrindo o time dele. Mas, então vou aproveitar essa leva agora, essa entrada aí do Gabigol da torcida falando sobre o Botafogo. Cara, o Botafogo hoje é um Botafogo totalmente diferente de bota aí uns 3 anos atrás, né? Você pega o Botafogo, você acompanhou o Botafogo passando sempre pelos momentos de sofrimento ali para se manter na primeira divisão, sempre buscando ali, sabe, lutar ali para pelo menos ficar numa Sul-Americana ou se manter no Brasileiro. E hoje você vê o Botafogo vivendo esse momento especial, um momento espetacular. Nós podemos falar, Botafogo hoje tem que agradecer muito ao John Textor. Tem que, com certeza. Assim, Sirlei, muita gente nesse novo momento do Botafogo, né, ainda mais com os 2 títulos recentes, tanto a Libertadores quanto o Brasileiro, muita gente perguntando, poxa, quem que tem que entrar no mural dos ídolos do Botafogo? Ah, é o Gatito, é o Luiz Henrique, é o Almada, é o Savarino, é o Júnior Santos.
Cara, eu acho que hoje quem é o ídolo máximo é o John Textor. Assim, o Botafogo ele vive um novo momento por conta de um investimento, né? Você lembrou bem as recentes passagens do Botafogo. Eu, como torcedor, né? Eu sou um cara que torço pro meu time, mas a gente tem que saber e reconhecer aquilo que a gente viveu. O Botafogo viveu momentos de muita dificuldade e de 2020, 2021, no último rebaixamento, né? Em meio à pandemia, assim, o sentimento do torcedor era que, de fato, o Botafogo ia acabar. Se não ia acabar, ia viver eternamente caindo para a segunda divisão, às vezes não conseguindo subir. Eu lembro muito de um episódio, cara, o Botafogo na Série B de 2021, joga a Copa do Brasil contra o ABC. E aí o ABC faz 1-0, o Botafogo empata no último lance, o lance já com 54, 55 do segundo tempo, o Gilvan, zagueiro, fez o gol de cabeça. Caramba. E aí vai para os pênaltis. O ABC ganha o jogo. É tipo segunda fase da Copa do Brasil. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, se não vier um milagre, o Botafogo vai ficar pelo caminho, pela história. E de fato, assim, hoje o John Textor reestruturou o Botafogo, reformulou, e quando a gente fala de reestruturar, não é só o elenco, né? O torcedor vai ver, obviamente, as contratações, mas era um Botafogo que treinava no campo anexo do Newton Santos, que você conhece tão bem quanto eu, Sirley. Cara, é um estacionamento com grama. Então, assim, é até perigoso para o jogador treinar ali. E hoje não, hoje o Botafogo tem um centro de treinamento, né? É um centro de treinamento extremamente equipado. Eu fui lá, estrutura linda. Tudo com investimento do John Textor. Então, hoje, se a gente tem um ídolo recente, o tem John que botar Textor na conta do John Textor. Mas, assim, entrou a SAF no Botafogo, né, cara? Entrou esse projeto do John Textor. Mas você esperava que em tão pouco tempo viesse a gerar o resultado que gerou? Não, de verdade não. Muito rápido, né? Muito rápido. E até porque a gente também não sabia qual era o tamanho desse investimento, né? É importante a gente falar que havia um contrato, né, que previa tantos milhões de investimento primeiro até na situação de formação de jogador, na base, depois no CT. Então, assim, a gente imaginava pelo menos ali uns 5, 6 anos para o Botafogo ficar bem. Não que fosse disputar títulos, mas para o Botafogo ficar bem. E, de fato, assim, eu acho que o fato do John Textor ter se apaixonado, digamos assim, pelo Botafogo, e hoje, é claro que ele é um apaixonado, a gente vê pelo que ele faz, né, ele acabou investindo muito mais dinheiro do que o esperado. O Botafogo montou realmente nos últimos 2 anos, ou pelo menos no ano passado, um elenco muito forte, né, Sirley? Quando a gente fala do time do Botafogo do ano passado, grandes jogadores de seleção brasileira, mas o elenco era muito bom. Sim. E é por isso que o Botafogo conseguiu disputar até o final dos 2 campeonatos. Né? E assim, o Botafogo, ele também teve muito acerto em contratações de jogadores que não eram reconhecidos, não eram renomados, mas se encaixaram bem no time do Flamengo. Como o próprio Adrielso, como o próprio Igor Jesus. Pois é, e aí vale Júnior Santos. Eram jogadores que talvez, assim... nem o Flamengo não contrataria, ninguém contrataria. Sim. E deram certo no Botafogo. É o trabalho do scout, né? Do Alessandro Brito, que veio do Atlético Paranaense. Assim, estou falando do John Textor, mas o Alessandro faz um trabalho assim, brilhante. Né? O Igor Jesus se encaixou de uma forma perfeita no time do Arthur Jorge, né? Dentro daquilo que o Arthur entendia como futebol. Cara, o Igor Jesus foi um acerto, assim, enorme. Sim. O Bastos, zagueiro, que a gente não conhecia aqui no Brasil, angolano. O próprio Barbosa. Enfim, são nomes realmente que encaixaram. Entendeu? Que encaixaram. Marlon Freitas, que a gente conhecia do Fluminense aqui no Rio, mas que no Fluminense não jogou, né, cara? E aí, assim, é lógico, tem o Alex Telles, que é um cara experientíssimo, tem o John, que já tinha tido boas temporadas no Internacional, no próprio Santos, tem o Almada, é jogador de Copa do Mundo, mas tem contratações pontuais, como você bem disse. O Savarino não deu certo no Atlético. Pois é, estava nos Estados Unidos, esquecido, né, cara? Então, assim, é o tal do scout, né? E aí o Alessandro, estou falando do John Textor, falei do John, mas o Alessandro Brito também faz um trabalho brilhante. E a gente tem visto, né, as notícias já para esse ano, não é tão boa para o Botafogo. Tem perdido nomes excelentes, como o técnico Arthur Jorge, Almada, né? E provavelmente o Luiz Henrique também possa estar indo nessa barca. Mesmo saindo esses nomes tão importantes que foram para 2024, o Botafogo continua forte em 2025? Sirley, olha só. Para mim, essa janela de transferência do Botafogo até aqui é horrorosa. Horrorosa. Não pelo Almada, não pelo Luiz Henrique, não pelo Arthur Jorge. Esses são nomes que existia a possibilidade de sair, né? O Almada, na verdade, ele veio já sabendo que ia embora. O Luiz Henrique é mais ou menos a mesma coisa. O Arthur Jorge, meu amigo, é um caminhão de dinheiro que chega pro cara. Então, você tem que entender que pode acontecer. Agora, não passa pela minha cabeça, eu não consigo aceitar, por exemplo, que o Botafogo se desfaça do Tiquinho por um zagueiro que ninguém conhece. E aqui não é menosprezando o Jair, de forma nenhuma. De repente é uma super revelação do Santos, pode ser que encaixe muito bem no Botafogo. Mas você não pode perder um Tiquinho Soares, Sirley.
Um cara que tem uma identificação gigante com a torcida do Botafogo, é muito respeitado. A Fernandinha Maia, quando puxa o canto no estádio, assim, é uma coisa maravilhosa. E é um cara que, assim, a torcida fala que é tempo de Botafogo, né? Se é tempo de Botafogo é porque tem aquela musiquinha, tá chegando a hora, o dia já vem. Então, assim, cara, eu acho que até aqui a janela do Botafogo é uma coisa horrível, né? Perde o Tiquinho Soares, que é uma referência, perde o Eduardo, que não estava numa fase muito boa, mas é um cara experientíssimo, decide jogos, Tietê, Marçal. Então, assim, tomara que o Botafogo consiga reforçar para fazer um ano de 2025 tão bom quanto foi 2024. Mas até o momento, amigo, é bem preocupante, assim. Não chegou ninguém, nenhum reforço anunciado oficialmente. O time que começa o campeonato estadual é muito fraco, né? A base do Botafogo ainda capengando. A gente está vendo isso no campeonato estadual. Enfim, é esperar um pouco. O torcedor do Botafogo vai ter que ter paciência. Sim, se a gente levar em consideração o ano passado, o John Textor só fez investimentos a partir ali de fevereiro, março. Realmente ele demorou a investir. Então pode ser que as coisas melhorem, mas até aqui foi horrível. O técnico Arthur Jorge provavelmente saia, né? Vai sair, né? Não, já saiu. Vou ficar viúvo de um português, né? Parecido com a torcida do Flamengo. Mas assim, pra você, Léo, quem era o cara que, na tua opinião, conseguiria dar sequência a esse ótimo trabalho do Arthur Jorge? Cara, hoje é muito difícil. É muito difícil você apontar. No Brasil não tem. Técnico brasileiro, nenhum deles. Se falou até no Tite no Botafogo. Aí seria o oposto mudaria Jorge. Totalmente. O Arthur tinha uma pegada ofensiva, de ataque o tempo inteiro, o Botafogo pressionando os adversários, que é o oposto daquilo que o Tite entende como futebol. E aqui não é dizendo que um é melhor e o outro é pior, só é totalmente diferente. O Tite eu não acredito. Assim, se falou do André Jardine, que é brasileiro, mas trabalha no México, ele não vem, né? Tá no América do México, tá muito bem por lá, tricampeão mexicano, vai voltar pro Brasil numa situação em que ele não é conhecido e arriscado se queimar. Então ele vai ficar por lá. Agora é esperar o John Textor, né? Ele que, normalmente é ele quem assume essa bronca de contratar novo treinador do Botafogo. É com ele. Vamos esperar para ver qual nome que vai surgir. Eu imagino que ele vai trazer alguém de fora, Sirlei. Agora, quem é esse nome é difícil, cara. O Arthur Jorge, por exemplo, foi um nome que surgiu de repente do nada. A gente não conhecia o Arthur. É aquele lance de os portugueses dão certo. É mais ou menos por aí. E eu acho que ele vai tentar trazer algum novo português ou alguém de fora, realmente. Não acredito. Se você fosse o John Textor, você perdoaria o Luiz Castro e traria ele de novo pro Botafogo? Você quer o jornalista ou o torcedor? Porque se o torcedor for falar, nunca. Nunca, meu amigo. Assim, o Luiz Castro, cara, ele não soube conduzir a saída dele do Botafogo. O que ele fez acabou sendo muito ruim. Se criou uma relação com o torcedor, primeiro de muita confiança, né? O discurso do Luiz Castro é muito bom. Ele é um cara que sabe usar as palavras. Mas na hora do vamos ver, ele virou as costas, largou tudo e foi embora. Né? O próprio John Textor chamava o Luiz Castro de sócio. Ele tinha autoridade completa sobre o futebol do Botafogo. Você imagina se perder esse personagem. Então, acho que o próprio John aprendeu com essa situação de não entregar tanto poder a alguém. E o Luiz Castro, assim, fez a opção dele naquele momento. Hoje, eu acho que se o John anuncia Luiz Castro, torcedor do Botafogo, é uma loucura, amigo. É mesmo? A galera não perdoou o Luiz Castro até hoje. Mas hoje ele seria um ótimo nome como técnico. É um cara experiente. E ele estava bem no Botafogo. Sim. Saiu bem no Botafogo. Com o time jogando muita bola. Muita bola. Não, e seria campeão com ele. Sim. Não é menosprezando ninguém, mas tinha tudo para ser campeão. Aquele ambiente se perdeu muito por conta da saída dele. Né? Então, hoje o Campeonato Carioca tem 2 times que são os 2 times mais fortes do Brasil, acho. Sim. Botando o Palmeiras ali, são os 3 times mais fortes. Mas, na tua opinião, no Rio de Janeiro, sem clubismo, quem é o time mais forte? Botafogo ou Flamengo? Se a gente for levar em consideração o hoje é o Flamengo. Hoje é o Flamengo, indiscutível. Assim. O Felipe Luiz já começou o trabalho no ano passado, ele já fez as escolhas dele. Então, por exemplo, a saída do Fabrício Bruno já é um indício que o Felipe Luiz tem poder no futebol do Flamengo. Foi ele que falou, olha, Fabrício, você vai ser reserva. Sim. E o Fabrício fez a escolha de ir embora. O Gabigol saiu, ele já está colocando a mão dele nesse Flamengo. E foi um fim de ano bom do Flamengo. Se a gente comparar com o que foi o trabalho do Tite e do Felipe Luiz, meu amigo, o Felipe Luiz foi campeão da Copa do Brasil. O Tite caiu da forma como caiu para o Peñarol na Libertadores, né? Então, eu acho que hoje o cenário do Flamengo é muito mais positivo do que o do Botafogo. Não que o do Botafogo seja ruim, Sirlei, mas essa indefinição de quem vai ser o treinador, né, de como é que vai ser esse novo trabalho, até aqui só saídas de jogadores e saídas de jogadores importantes, é que deixa o torcedor em dúvida. Se a gente botar time a time, o Botafogo tem um time muito bom ainda, meu. Sim. Né? Vamos lá. Luiz Henrique não vai ficar, você tem o Júnior Santos, o Eduardo saiu, você tem o Savarino, você tem o Igor Jesus, você tem o Jefinho, você tem o Matheus Martins. O Botafogo tem bons nomes,
Mas eu acho que essa incerteza de quem vai ser o técnico, de como é que vai ser essa continuação do trabalho do Arthur começa com um Jorge, passo atrás. é né? um passo atrás. Hoje, se tivesse o jogo da Supercopa amanhã, o Flamengo era o favorito. Mas assim, falando do cenário brasileiro hoje, para você hoje, vamos falar dos estaduais, por conta desse crescimento do Botafogo, por conta do Flamengo, né, tá sempre aí brigando por tudo, já desde 2019 tá nessa crescente. E hoje o Fluminense recentemente, mesmo que tenha feito uma campanha horrorosa ano passado, mas recentemente foi campeão da Libertadores. O Vasco, aquilo ali, mas tem melhorado. Você hoje considera o Campeonato Carioca o campeonato estadual mais forte do Brasil? Não. Não? Não, eu acho que o Paulista é mais forte. Hoje, Sirlei, assim, a gente está falando que no Campeonato Estadual do Rio tem os últimos 3 campeões da Libertadores, né? Libertadores da América. Não é o Campeonato Brasileiro, assim, né? É Libertadores da América, Flamengo, Fluminense e Botafogo, em sequência. Isso é muito difícil. Muito, da mesma cidade. Então, assim, isso a gente tem que levar em consideração. O Vasco não está tão bem, mas já fez um ano passado muito melhor do que vinha fazer. E a tendência é melhorar. Agora, o que falta, pelo menos na minha forma de ver, Sirlei, são os times de menor investimento do Rio darem um passo à frente. Né? A gente tem hoje Volta Redonda na Série B e isso é legal pra caramba. Muito bom, muito bom. Isso mostra um crescimento do futebol do Rio, mas ainda precisa mais. Né? A gente tem o Volta Redonda, mas quem mais a gente tem? No ano passado, o Nova Iguaçu surpreendeu a todo mundo, chegou na final, fez a final com o Flamengo, eliminou o Vasco, mas parou por ali. Né? O ano do Nova Iguaçu. Portuguesa, de vez em quando. Dá um susto ou outro nos grandes e tudo mais. Mas você olha o futebol paulista, por exemplo, o Mirassol foi para a primeira divisão. O Grêmio Novo Horizontino, né? Bateu na trave ali, quase subiu. Né? Você tem times tradicionais no futebol paulista. Bragantino, você tem o Santos de volta. Então hoje, assim, o Campeonato Paulista é um campeonato mais disputado. Eu acho que é num nível maior do que o futebol do Rio. Mas, nos últimos anos, o futebol do Rio apresentou uma evolução bem bacana e a gente torce para que as coisas continuem assim, que tenham mais voltas redondas, né? Que o Maricá, por exemplo, que ganhou o Botafogo na primeira rodada, que já vai jogar a Série D esse ano, poxa, consiga, de repente, um acesso e assim por diante. Para o Rio de Janeiro é ótimo isso. Eu sempre pensei assim, não sei se você concorda comigo, os times grandes, vamos botar os times grandes do Rio de Janeiro, do Carioca, eles poderiam ter essa ligação com os times menores. Mas pelo contrário, acho que todo ano eles lutam para que não tenha o campeonato estadual. É uma luta todo ano é essa luta, fala que o estadual atrapalha. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo uma oportunidade para os pequenos e uma oportunidade também para os times grandes lançarem alguns jogadores da sua base. Como está acontecendo nesses primeiros jogos, quem está jogando é a base. Mas se os times grandes fizessem esse investimento de ajudar os pequenos, assim, esses jogadores aqui não tem, já estouraram a idade na base, não vai dar prosseguimento. Cara, vamos emprestar ele para os times pequenos disputar a Série B, como Volta Redonda. Vamos emprestar esses jogadores para disputar a Série D. Até ia dar rodagem para a garotada e ia fortalecer os times pequenos. Essa sempre foi a minha visão. Poderia trabalhar assim, o que você acha? Eu concordo. Agora, Sirlei, tem um outro porém nessa história, né? Assim, cara, o calendário brasileiro é um absurdo. Assim, se eu fosse presidente da CBF, Sirlei, eu teria vergonha de colocar um calendário como é o calendário 2025. O Campeonato Brasileiro começa em março, Sirlei, no terceiro mês do ano e termina já quase na última semana de dezembro. É assim, inexplicável um campeonato tão longo. E aí você tem o estadual disputado num janeiro, fevereiro, março espremido. Você tem um super mundial, você tem muitas competições e poucas datas. Então, assim, a CBF, eu sou super a favor do campeonato estadual, eu acho super legal, muito charmoso, oportunidade para revelar jogadores, oportunidade para você descobrir novos talentos, né? Muitos jogadores excelentes saíram de clubes de menor investimento, só que do jeito que cara, é horrível. A CBF faz de um jeito que, assim, é inacreditável. Não à toa a seleção brasileira está desvalorizada como é, não à toa o futebol brasileiro fica desvalorizado como é. Assim, infelizmente a CBF tinha que ter um controle e, assim, um entendimento melhor das datas, porque é fundamental o campeonato estadual, principalmente por o que você falou, assim, você dá oportunidade. Assim, é a oportunidade, a visibilidade, é colocar o cara para jogar. É nessa hora que surgem grandes jogadores. Quantas pessoas surgiram do campeonato estadual, né? Com certeza. E como você falou, dos times pequenos, né? Você tira aí, exemplo, na época, Dedé, Volta Redonda, arrebentou. O próprio ano retrasado, né? O Carlinhos, no Nova Iguaçu. Sim. Entendeu? Então, assim, alguns Você tem o Chay no Botafogo. O Botafogo subiu por conta do Chay, cara. Na Série B para a primeira divisão, cara. Então, assim, muitos outros jogadores, na época, esse rapaz até lá na nossa igreja, lá, o Cortez, ele surgiu no Nova Iguaçu, foi pro Botafogo, do Botafogo, seleção brasileira. Jogou no São Paulo, jogou no Grêmio.
Então, assim, muitos outros. Então, assim, o estadual hoje, eu vejo como uma oportunidade. É que o futebol mudou. Todo mundo que vem aqui no In-Off, esses caras que acompanham o futebol há muito tempo, o Rafa Marques falou isso, o João Guilherme, o Cícero, alguns outros falaram sobre isso. O que acontece? Hoje, exemplo, a Copa São Paulo de Júnior. A Copa São Paulo, o intuito da Copa São Paulo antigamente era o quê? Era você lançar jogadores. Só que agora virou uma competição para ganhar. Hoje os times querem se fortalecer para ganhar a competição. A base em si, o propósito da base era lançar jogadores. Mas hoje não. Hoje é ganhar. Se o treinador não fizer um bom resultado, não ganhar uma competição, ele é mandado embora como se fosse do profissional. É por aí. Não, e a gente vê isso na prática, né? Na prática da Copinha. Acontece, é normal, natural, e a cobrança é para ser campeão, não é para revelar jogador, não. Então, não tem essa de, não, a gente está fazendo um trabalho de desenvolvimento desses jovens. Não tem isso, é disputar para ganhar. Não ganhou, meu amigo, Thiago Benson vai embora. Mas, de fato, assim, se pudessem os clubes, né, apoiar mais com a base os times de menor investimento, seria fantástico, né? Sim. Seria um avanço para o Rio de Janeiro, assim, de oportunizar novos jogadores e para os clubes de menor investimento também, que passam perrengue, né? Acabou o campeonato estadual, meu amigo. É muito difícil. Série D, por exemplo, quem é que transmite, quem é que assiste, quem é que paga ingresso? Eu, ano passado, eu fiz a cobertura de um jogo da Série C do Volta Redonda. Volta Redonda e Botafogo de Ribeirão Preto. Foi Botafogo de Ribeirão Preto ou Botafogo da Paraíba? Não vou lembrar. Foi um dos dois Botafogos. Cara, não tinha 300 pessoas no estádio. Caramba. Como é que você faz futebol profissional sem dinheiro? Você não faz, cara. Só a taxa de arbitragem, manutenção de estádio, manutenção dos atletas de sala. É muito alto, amigo. É difícil você fazer futebol sem dinheiro, né? Então, assim, o estadual é a oportunidade para esses clubes de menor investimento realmente se colocarem na mídia, de repente vender um jogador ou outro, fazer um caixa para sobreviver o restante do ano. Você vai nesses estádios aí dos times de menores expressões aqui no Rio de Janeiro, poucos você vê, cara, esse aqui tem uma estrutura muito boa. Por exemplo, aqueles que são patrocinados e tem como parceiros as suas prefeituras, esses conseguem se manter. Agora, a gente está vendo aí o Maricá chegando, porque a evolução que a cidade de Maricá teve nesses anos para cá, esses últimos anos, Maricá hoje ganhou. Ninguém sabia que existia, nem sabia que existia time chamado Maricá. É verdade. Nem sabia que tinha time da cidade. E já subiu para a primeira divisão. Não, você viu o que aconteceu no Newton Santos? Cara? Levaram uma caravana de gente. Então, assim, tudo conta, é a estrutura. A estrutura, ela faz toda a diferença. O apoio da prefeitura, o apoio de pessoas que podem ajudar nessa crescente da base, do clube. Sim. Então, assim, aí você vê, cara, um bom sucesso da vida. Times tradicionais do Rio de Janeiro, como São Cristóvão, Bom Sucesso... o próprio América, agora o América tá nessa crescente porque o Romário, ele assumiu a presidência do time. Ô Sirlei, vou te dar um exemplo, vai um pouquinho mais longe. Eu sou de Petrópolis, né? Sou nascido e criado em Petrópolis. Petrópolis tem o Serrano, que é a galera que o Rio time conhece, tradicional. super tradicional. Tem o Petrópolis, que é um clube de empresários. E tem, eu sempre conto pra todo mundo, o Vera Cruz. O Vera Cruz, Sirlei, tá disputando a Série C do Rio, que é o equivalente à 5ª divisão. O Vera Cruz, eles chamam de B2, B2, B3? Não, é Série C mesmo. É Série C. Porque tem a B1, B2 e a Série C. Série C, isso é mesmo. É como se fosse a 5ª divisão. E o Vera Cruz, cara, assim, sempre foi o patinho feio da cidade. Lá em Petrópolis, o Serrano, todo mundo quer jogar porque tem um profissional. Na minha época tinha o Petropolitano, que era muito forte, tinha o Magnólia, que é muito forte. Esses clubes ainda existem. E o Vera Cruz, amigo, era o patinho feio de todas as competições. Chegou ao futebol profissional. E por quê? Porque uma empresa da cidade abraçou o projeto e está investindo no Vera Cruz para formar atletas e para dar oportunidade para quem é de Petrópolis jogar no profissional. No ano passado, o Vera Cruz bateu na trave, quase subiu para B2. Não subiu, foi eliminado na última... Caiu nas semifinais, né? Se chega na final, teria o acesso. Mas revelou o Feliciano, que está jogando fora do Brasil. O Vera Cruz vendeu esse menino para fora do país. Então, assim, cara... Esse é o projeto. O negócio é você abrir novas oportunidades. Então, poxa, quem ia imaginar lá em Petrópolis o Vera Cruz de futebol profissional? Mas chegou uma empresa que é da cidade, olhou, falou, poxa, eu vou incentivar esse clube, falta isso. porque eu vou abrir oportunidade para quem é daqui para crescer. E, assim, deu falta certo, muito né? isso, falta muito isso. Tô dando um exemplo minúsculo do Vera Cruz lá na minha cidade de Petrópolis. Você imagina um investimento num América, um investimento num Bangu, num Olaria, o que não pode abrir de Cara, essa era a hora de pegar o Volta Redonda agora que subiu pra Série B. Cara, o Rio de Janeiro ele tem que ter uma quinta força.
Tem que ter. Tem que ter, cara. Em São Paulo tem. Sim. São Paulo hoje, cara, é que o Red Bull caiu, beleza. Mas é um time forte. Sim. É um time chato de ganhar. Não, e assim, tá com um investimento absurdo. Sim, assim, agora de o Mirassol, base, o Mirassol. Entendeu? Então, assim, são times que são chatos. E você vê, a Portuguesa tá com uma SAF nova, parece que vai vir um investimento pesadíssimo na Portuguesa, que é um clube tradicional, né? Então era hora de chegar alguém no Volta Redonda agora, por Série B. Cara, vamos investir pro Volta Redonda fazer uma boa campanha no Carioca, também, no Carioca, mas no Brasileiro, na Série B. Cara, eles, quem sabe ele consegue subir como o Mirassol subiu? Sim. Quem sabe? Pô, seria fantástico. Entendeu? Também, né? 5 times do Rio de Janeiro disputando o Brasileiro. Se eu não me engano, a última vez que nós tivemos um time do Rio na Série B que não fosse um clube de maior investimento, né? Que não fosse um Vasco, um Botafogo, enfim. Foi o Duque de Caxias. Duque de Caxias. Ou foi o Macaé? Não, o Duque de Caxias foi até a Série B. Foi, mas teve o Macaé na Série B também em 2014. Também o Macaé tinha investimento da prefeitura. Da prefeitura. Depois saiu o investimento, acabou. Assim, precisa de continuidade, né? Tomara que o Volta Redonda, até aproveitar a oportunidade de mandar um abraço pro Zada, ex-jogador, que é o diretor lá. Tive a oportunidade de entrevistar o Zada, diretor de futebol lá, um dos executivos. Cara super, assim, cabeça pra frente. E explica muito do sucesso do Volta Redonda, é um cara maneiro, até pra trazer aqui, se ele é mesmo? É um cara, pô, ex-jogador, jogou no Vasco, Fluminense, quase jogou no Botafogo. Só chamar. Ficou um mês no Botafogo. Ele tem uma história boa no futebol. Esse cara do futebol, o Zada é um cara bom, tá como diretor do Volta Redonda, faz um trabalho fantástico. Pô, legal. Assim, tomara. Pô, Volta Redonda primeira divisão seria fantástico. Pô, eu converso muito com o Marco Júnior, que jogou lá no passado e tava nessa campanha, que foi campeão. Ele até prometeu, Marco Júnior, prometeu vir aqui, hein, cara. Quando voltar pro Rio, já sabe, né? Então, voltando lá no Botafogo, cara. Quem pra você, de maneira nenhuma, deveria sair do Botafogo? Hoje? Cara, difícil. Levando em consideração os que ficaram, né? Os que ficaram já. Os que já saíram, já se foi. Cara, pergunta difícil, Sirlei. Porque assim, cara, no ano passado, o time encaixou, né? Você tinha ótimos jogadores, mas o time encaixou. Eu vou levar em consideração que o Luiz Henrique já foi. Hoje eu acho que o Igor Jesus é um cara importante para esse time, é um centroavante muito bom, de seleção brasileira. Móvel, um cara que sustenta bem a pressão, finaliza bem. Ele não sente pressão, né, Não cara? sente pressão, cara. O cara chegou na seleção, botou a camisa 9 e fez gol de cabeça. Foi contra o Chile, né? Mas todos os jogos jogou bem, cara. Jogou bem. É um cara que eu acho que hoje não pode sair do Botafogo. Um cara importantíssimo, assim. Tomara que não saia. Tô na torcida pra que não saia. E hoje é difícil você achar centroavante com a característica dele. Não, e o Brasil tá numa leva fraca de centroavante, né? Vê o Flamengo aí, agora que chegou esse Juninho, né? Juninho chegou. Chegou esse Juninho aí, mas o Flamengo tava em busca aí pra lugar do Gabigol. E assim, é difícil, né? Quem que você vai escolher? Hoje só vê Pedro, cara. Hoje eu olho assim, de centroavante, Pedro e Igor Jesus. É difícil. Não consigo ver outro. Tanto é que se fala muito do Yuri Alberto, e assim, com todo respeito. Ele não acha ele centroavante. Não, e ele não é um centroavante. Cara, ele não é aquele cara camisa 9 pra ali... E assim, o artilheiro hoje do brasileiro tem 14, 15 gols, Sirley. Na minha época, os caras faziam 30 e poucos, 40... Eu acho que se o Pedro estivesse bem, o Pedro chega... com certeza. O ano passado era o ano dele, cara. Cara, pra tu ver que o cara ficou machucado e ainda ficou em terceiro. Né? Mas pra mim, hoje no Botafogo, é o Igor Jesus. Vale mencionar aqui Barbosa e Bastos, tá? A dupla de zaga. Jogou muito ano passado, Sirley. Os caras jogaram muita bola. Então, vou dizer que esses... E o Gregory, né? Não, o time do Botafogo era muito bom. O time do Botafogo era muito bom. É muito bom. Mas, assim, dos caras que hoje tem mercado, que a gente vê a notícia que pode sair, eu acho que é o Igor Jesus. A gente tá vendo essa ascensão aí dos técnicos estrangeiros no Brasil. Todos os times agora, quando vai procurar um técnico, vai lá na Portugal. Mais Portugal, né? Mas vai lá buscar lá fora. A seleção brasileira, a gente tem visto que tá nessa situação, sabe? Triste você assistir um jogo da seleção brasileira. Aí, cara, você vê... Aí entra Dorival, sai Diniz, entra Dorival. Você acha que chegou a hora de vir um técnico estrangeiro para arrumar a casa? Cara, já passou da hora. É mesmo? Passou da hora. Assim, com todo respeito aos treinadores brasileiros, eu acho que o nosso último bom treinador ficou lá há 6 anos, que é o Tite. Tá? Eu tenho minhas restrições ao Tite, Sirley. Não acho que o modelo de jogo dele não é um modelo que me agrade, tá? Mas ele fez um trabalho excepcional com a seleção, né? Perdeu na Copa do Mundo? Perdeu. Mas dentro da América do Sul, o Brasil mandava e desmandava, né? Classificamos nas eliminatórias com o pé nas costas, muito por conta do trabalho do Tite. Assim, o Diniz não é técnico para a seleção. E aí, assim, Dorival Júnior também não é técnico para a seleção. Eu acho que já passou da hora da gente ter um técnico estrangeiro. Quem pode ser esse cara? Guardiola vai querer? Não vai querer. Né? Renovou o contrato com o Manchester City. Por que a gente não tentaria um José Mourinho da vida?
um Jorge Jesus. Jorge Jesus fala direto, né? É o sonho dele, né? Cara, assim, eu acho que os próprios jogadores hoje, a grande maioria dos brasileiros jogam fora. Já estão acostumados com treinadores de fora. Então, essa balela de, o idioma pode atrapalhar, isso não existe, cara. Não existe. Os caras estão acostumados. É, verdade. Tanto é que a CBF ficou naquela de, o Ancelotti vem, não vem, pré-contrato. Cara, já passou da hora. Assim, com todo respeito ao Diniz, ao Dorival, que foram os mais recentes, a seleção brasileira precisa de um técnico de fora. E assim, Cirlei, é muito triste ver a seleção da forma como está. Eu cresci acompanhando futebol, cresci acompanhando a seleção brasileira. É óbvio que a geração de hoje não é a geração de 2006, de 2002, mas dá para apresentar mais, cara. Dá para jogar mais bola. E aí depende do técnico. Pô, até porque jogadores como Vinícius Júnior foi eleito o melhor do mundo, cara. Rodrigo, né? Rodrigo. Você tem o Savinho no Manchester City jogando muita bola. Sim, você tem, o Rafinha no Barcelona voando. Fez 2 gols contra o Real Madrid agora nessa goleada. Aí chega na seleção, Vinícius Júnior não é o mesmo, Rodrigo não é o mesmo. Rafinha. Será não, você já falou. Cara, pra fazer esses caras jogar tem que ser um técnico assim. De fora. E assim, o futebol brasileiro é um reflexo disso, né, cara? Você vê os campeões recentemente, Tudo o português. Abel, é o Arthur Jorge Jesus. Jorge, é o Jorge Jesus, o Luiz Castro fazia um ótimo trabalho no Botafogo. Assim, eu acho que o treinador brasileiro ele precisa aceitar e evoluir, cara. Buscar evoluir. Hoje, infelizmente, é uma realidade. A gente precisa de um técnico de fora. Eu falei com o Rafael Marques até sobre isso. Eu falei, cara, você acha que falta humildade nos técnicos brasileiros para aceitar isso e, cara, vamos aprender com os caras? Eu acho que é isso. Sim, se colocou... Eu não sei o que passa na cabeça do técnico brasileiro, mas eles precisam olhar esses caras como espelho, cara. Porque assim, os caras chegam aqui e ganham. Não é coincidência, Cirlei. E quando não ganha, faz um bom trabalho. Exemplo, esse Vojvoda. Do Fortaleza. Cara, o cara tá fazendo um bom trabalho já há muito tempo no Fortaleza. Fantástico. Fortaleza era um time médio. Hoje o Fortaleza está na Libertadores. Ninguém imaginava isso há uns anos atrás. E, assim, o trabalho que ele faz é fantástico, cara. E são treinadores que, assim, é o que eu percebo, tá, Cirlei, conseguem explorar o máximo o potencial de cada jogador. Isso é verdade. O Arthur Jorge, ano passado, no Botafogo, conseguiu isso. O Abel Ferreira consegue isso de forma brilhante no Palmeiras há alguns anos. O Jorge Jesus fez muito isso no Flamengo. Então, são caras que exploram o potencial máximo dos atletas. Isso é verdade. O brasileiro precisa aprender. Assim, os caras precisam aceitar que, enfim, o europeu está um passo à frente com os técnicos de futebol. Cara, isso é verdade. Quando eu trabalhava na época da Fox, estava cobrindo o Flamengo e a gente assistia os treinos, né? Antigamente a imprensa não era mais fácil. Não era tão chato que você... Hoje você não pode fazer treino. Hoje a imprensa não faz mais treino. É tudo as TVs específicas dos clubes. Que mandam aquele material. Manda o material muquirana. Mas antigamente a gente fazia o treino. E, cara, eu posso falar que eu sou um privilegiado de ter assistido todo aquele processo do Flamengo. E eu via o Jorge Jesus treinando aqueles caras. Era bonito de ver. Porque tu via o Diego saindo do treino, o Everton Ribeiro pegando a camisa. Sem brincadeira, eu tenho essa cena na minha mente. Ele torcia a camisa assim, molhado de suor, cansado, desgastado, porque o treino era muito puxado. Intenso, né? Como ele trabalhava a parte física, cara. Como era intenso os treinos. Não, e você é, profissional disso, né? Entende um pouquinho eu entendo. De treinamento, de preparação. É diferente, cara, assim. É diferente. A gente vê pelos times do Brasil o desempenho deles com os treinadores de fora. É diferente. E tu vê que os caras não cansavam em 2019. Bom, ele não poupava ninguém, não cansava. O Palmeiras do Abel Ferreira. O Palmeiras do Abel Ferreira. Se tu pegar o time do Palmeiras hoje no papel, não é esse time, do Flamengo até tem, mas não é. Mas é um time onde na parte física, sustenta. O jogo. Não, você vê que tem ali, de repente, o Rafael Veiga, o diferencial ali, o cara que, é o batedor de falta e tudo. O restante do time do Palmeiras é a galera da correria, da disposição, da jogada ensaiada, da jogada treinada, um time muito bem compactado em campo. É o treinador, né, cara? O treinador faz a diferença. Cara, a gente falou um pouco de futebol, mas assim, falar da tua carreira, né, cara? Léo trabalhou no SBT. Passei pelo SBT, tive a oportunidade de trabalhar no SBT. Na Band, agora eu tô na Rádio Globo. Rádio Globo. Cara, e essa transição TV, rádio? Cara, assim, na verdade, assim, eu falei até no início do programa, eu sou de Petrópolis, né? Então, comecei a trabalhar com comunicação lá. Meu primeiro, entre aspas, estágio foi na Rádio Imperial, com 15 anos, né, cara? Lá se vai bastante tempo. E, cara, assim, eu sempre fui um apaixonado por rádio. Eu comecei a trabalhar no rádio sem querer. Meu pai conseguiu uma espécie de estágio pra mim. Ele era amigo do cara que apresentava um programa de esporte lá. Meu pai me apresentou, me levou lá e eu acabei ficando. Foi assim que eu comecei na comunicação. Então, assim, eu hoje na Rádio Globo, pra mim,
realização de um sonho, cara. Assim, para quem começou na Rádio Imperial, a rádio pequenininha lá em Petrópolis, hoje falar no microfone da Rádio Globo é uma parada assim, absurda, gigante. Eu tive a oportunidade, como você falou, eu cobri férias e cobri licença no SBT, férias do Vinic, nosso amigo Flávio Vinic, que parceiro. É fantástico. A Fernandinha depois teve Covid, cara, aí eu fiz mais 15 dias da Fernandinha, enfim. Tive uma oportunidade muito legal no SBT, foi fantástico trabalhar lá. Fiquei por um tempo razoável na Band, né, fiz futebol lá, fiz também, enfim, o jornalismo geral. Mas eu sou um cara muito identificado com o rádio, né, cara? Me sinto muito confortável, assim, lá na Rádio Globo as pessoas me receberam muito bem, assim, fui muito bem recebido, muito grato a todo mundo, assim, todo mundo me recebeu muito bem. E lá, assim, eu me sinto... Cara, eu tenho pouco tempo de Rádio Globo e já me sinto hoje em casa, assim. Maneiro, legal. É fantástico, assim. E é muito legal hoje eu ter a oportunidade, por exemplo, de encontrar no corredor o Aiello. Francisco Aiello me deu aula. Francisco Aiello. Então, pô, você relíquia da rádio. Brinca contigo, tesouro. Pô, eu lembro de você fazendo curso e tal. Que então, legal. Lá na Rádio Globo é fantástico. Eu, assim, não tive tanto... Eu tenho mais dificuldade com a TV. É mesmo? Incrível que pareça. Eu fiz o Cariocão. Eu lembro do Cariocão. Uhum. Mas, assim, no rádio, como, pô, comecei lá, moleque, adolescente, pra mim o rádio é muito mais tranquilo de fazer, assim, sou muito mais acostumado. O que é mais desafiante pra você na TV? Cara, desafiante. Cirlei, assim, a gente, né, na faculdade a gente aprende que a gente tá falando com a câmera, né? Mas em algumas circunstâncias da TV, você tá falando com a câmera e tem uma multidão te olhando, né? Então isso é uma coisa que eu sempre tive dificuldade. Então, igual a gente tá aqui, pô, podcast, a gente tá no estúdio, ambiente controlado, aqui, pô, beleza, aqui é tranquilo. Mas vai pra rua. Vai pra rua onde você tem que entrevistar as pessoas e às vezes você tá numa pauta que não é legal, né? Já fiz pauta em supermercado que tinha sido assaltado, já fiz velório, já cobri situações policiais. Sim. Cara, assim, a rua ela é complicada e nem sempre tá todo mundo muito feliz com a televisão. Então, já nesses momentos de eleição aí, já ouvi gracinha de gente xingando. Enfim. E qual foi o maior desafio da tua carreira, assim, no início da tua carreira, assim? Cara, eu tenho uma resenha boa dos tempos de SBT. O Vinic tava de férias e aí me colocaram no arpoador para fazer a saída do Michael. Lembra do Michael? Sim, sim. Quando ele saiu do Flamengo antes dele voltar. E aí, assim, era especulação de fim de ano, aquela história toda. Fui pro arpoador para fazer a galera, entrevistar a galera e tudo mais. E aí, amigo, eu tava posicionado para entrar ao vivo. Então, tô eu assim com o microfone do SBT e tem um câmera na minha frente. Eu tô ouvindo aqui a programação do SBT. Meu amigo, atrás do câmera acontece um assalto. E aí aquele corre, o cara pula pra areia com o celular de alguém, e aí começa aquele pula atrás do cara, e pá, alguém não... Aí o pessoal, eu vendo aquela cena, tipo, assustado, e aí vem no ponto. O repórter Leonardo Macaxeira tá lá no arpoador. Cara, como é que concentra? Aí, assim, eu entrei meio, né, atropelando as informações, né, mas foi. Mas, cara, essa foi, assim, bizarra. Essa foi loucura. E aí, assim, depois que eu saí do ao vivo, isso aí é muito engraçado, porque eu saio do ao vivo, e aí eu devolvo e tal, a situação não normalizou, mas já tá mais calma. Vem uma pessoa na minha direção, uma senhora, e fala assim: por que você não fez nada? Eu falei, senhora, desculpa, eu ainda não sou polícia. Eu ainda não podia resolver isso aqui. Né? Mas, cara, assim, a televisão tem disso. Assim, te coloca em umas situações que você tem que ter um sangue frio e um poder de discernimento, né, cara? Porque é muita informação ao mesmo tempo e você tem que estar ali focado no seu trabalho. É muito perrengue que a gente passou na rua, né? Ninguém olha as chuvas que você pega. Ninguém olha. O sol quente na carcaça. Cara, assim, eu já entrei ao vivo, por exemplo, no Cariocão, sem ouvir a transmissão. Então eu ficava aqui posicionado, não sabia o que havia sido dito lá no estúdio, e vamos lá com o Leonardo Macaxeira. E alguém atrás da câmera falava assim: vai! E, meu irmão, eu ia embora sem saber o que estava acontecendo e tal. Aconteceu isso comigo com o Juliano Lima. O Juliano Lima, lá que hoje está na Globo, a gente na Fox na época. Aí, lá no Los Lários, no estádio do Tigres, né? Lá não tem sinal, lá esquece. Celular, não precisa nem levar celular para Los Lários. Não leva celular, lá não pega nada. Aí, o pessoal da rádio lá embaixo tinha uma rede. Aí eu, pô, cara, não presta essa rede aí pra gente entrar ao vivo, não sei o que, Juliano. Como a gente vai? Irmão, vamos entrar ao vivo. Conectei o cabo de rede no Live.U, porque o Live.U também não tinha sinal, que é modem. Aí botamos, conseguimos pegar a internet lá dos caras. Aí fiquei na ligação, porque assim, o amigo ficou na ligação, num pontinho que pegava um pontinho de sinal. Aí ele falou, ó, quando for pra entrar, fala vai. Aí ele falava de lá, vai! E gritava. Aí o Juliano entrava ao vivo. Cara, assim, tem umas situações muito perrengues. Eu cobri muito Serrano lá em Petrópolis.
E, pô, eu não sei se você já fez jogo no Atílio Marotti, que é o estádio raiz. Nunca fiz. Não tem sinal de nada mesmo? No Atílio Marotti. E aí, cara, eu lembro que a gente tinha um retorno de transmissão que era com delay. E aí você entrava ao vivo e você ouvia a sua voz com delay. Eu não sei se quem tá em casa já teve a oportunidade, amigo, isso é uma coisa maluca que seja. Porque você trava. Eu vejo que todos os repórteres tiram. Meu amigo, na hora, eu baixava o fone, falava, voltava e eu terminava de me ouvir. Então, assim, ninguém imagina os perrengues que acontecem na televisão, em rádio, enfim, no off ali, né? Eu já, na época que eu era preparador físico no Rio São Paulo, a gente tinha um jogador que ele foi pro Serrano e fez sucesso lá no Serrano. É o Cauê, a gente chamava ele de Puyol, um cabeludão, Cauê. Ah, Cauê, tava no Veracruz, cara. É? Tava no Veracruz, Então, fez sucesso, era capitão do Veracruz. Ele era capitão lá da gente também. Lá. Na Série C, 3 jogadores eu acho que podem ser acima dos 23, o restante tem que ser abaixo. O Cauê já era acima, tinha 25, 26, mas era o experientão lá, fez vários gols de cabeça, era um volante, né? Foi meu atleta na época do Rio São Paulo. Hoje ele encerrou a carreira profissional de educação física agora. Legal. Maneiro. Serrano, time bom. Cara, então assim, a gente tá falando de perrengues, né? Qual foi a cobertura esportiva mais desafiadora ou mais emocionante que você teve na sua carreira? A mais desafiadora, sem dúvida alguma, a final da Copa do Brasil de 2023, Flamengo-Corinthians. Flamengo-Corinthians. Cara, por quê? Eu tava na Band na época, né? E aí a Band News no Rio, Sirley, até então não transmitia o futebol, tá? É 2022 ou 23, Sirley? O Flamengo foi na Copa do Brasil? Foi 2022. 22, né, produção? Eu falei 23, mas é 22. 22. E aí a Band News São Paulo sempre transmitiu futebol, né? Já é super tradicional em São Paulo, tem um peso, um tamanho, assim. Marcelo Duó, por exemplo, é o narrador, que é um cara respeitadíssimo. E no Rio, não. Até então não tinha futebol. E aí o Marcos Lacerda, que era diretor lá na Band News, me chamou. Falou assim, Léo, a gente vai fazer em rede as semifinais da Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo, Fluminense e Corinthians. A gente vai colocar a transmissão para o Rio também. Só que para a gente fazer isso, a gente tem que ter um repórter do Rio. E aí, tu topa? Vai falar que não? Vamos dentro. Vai falar que não? Vamos que eu vou dar um jeito. E aí eu fiz, cara. Primeiro as semifinais, o Flamengo passando pelo São Paulo e o Corinthians eliminando o Fluminense. Eu tive até a honra de fazer no jogo do Fluminense a transmissão com o Denilson, que agora foi pra Globo. Denilson, campeão do mundo. Você imagina eu ali no meio do... esquece, cara. Feliz pra caramba. E aí a gente foi pra final. E assim, cara, tinha um desafio, porque a Band News de São Paulo tinha esse receio. Poxa, quem vai ser o repórter? Vai dar certo? Vai encaixar? Não vai? Só que como eu sempre fiz futebol dentro do rádio, eu sabia o ritmo. É lógico que, você tem que se adaptando conforme a transmissão acontece. Mas eu já tinha o ritmo, eu já sabia como é que funcionava. Sim. Então, poxa, graças a Deus deu tudo certo, né? Consegui ir bem nos 2 jogos da semifinal. E aí, na final, fui escalado para fazer Flamengo e Corinthians. Estava atrás do gol, onde tem as disputas por pênalti. E, cara, assim... clubismo zero, né? Assim, eu torço pro meu time, mas trabalhando é uma outra coisa. E eu lembro que o Flamengo perde o primeiro pênalti ao Felipe Luiz, o Cássio pega, e o Corinthians chega a abrir 3-1. Isso aí foi surreal. E aí vai o Fagner e perde. E aí quando tá 3-1, Sirley, o clima no Maracanã era um silêncio, e só a torcida do Corinthians gritando. Só que a torcida do Corinthians pequena no Maracanã. Na hora que o Fagner perde, você já sente o clima mudar. Quando o Gabigol faz o gol... Ali fez toda a diferença, cara. Cara, e pra quem tá no campo, e ali eu tô trabalhando, não tô torcendo pra A ou pra B, cara, o clima, o ambiente, a sensação, o jogo acabou ali. Quando o Gabigol sacode o Maracanã, o jogo acabou ali. E ali é fantástico, assim, os sentimentos de quem tá ali dentro do campo, você percebe tudo que tá acontecendo. Você vê que o semblante dos jogadores do Corinthians foi pro chão e o time do Flamengo mudou. Aí o Matheus Vital perde o pênalti, o Rodinei... Cara, cobra com muita categoria, inclusive bate bem pra caramba, faz o gol. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Sem dúvida alguma, foi o maior desafio assim, da minha carreira, porque você fazer isso de dentro do campo, você passar por todas essas sensações e você transmitir aquilo, não é fácil, não é simples, né? E foi legal pra caramba de fazer, assim, foi uma oportunidade fantástica. Eu fiz 2 títulos do Fluminense Carioca, né? 2022 e 2023.
também foi legal pra caramba. Entrevistei todos os jogadores, entrevistei Fred. Então, assim, várias coisas legais aconteceram, mas o desafio da Copa do Brasil foi maior pelo tamanho da competição e foi bacana demais ter feito. Isso era até uma pergunta que eu ia fazer, né, sobre a experiência de você cobrir um jogo dentro do campo. Eu já fiz muito jogo dentro do campo, faço de vez em quando, ainda Libertadores principalmente, faz parte da casa que eu trabalho. Mas, assim, as pessoas perguntam, né, cara, como é que tá ali pertinho, coisa... É diferente, né, cara? É diferente. Tu sente todo o clima do estádio. E é como você falou, sem clubismo. Às vezes tu tá em jogo que não é do teu time. Mas, cara, a emoção dos torcedores, ela... Cara, assim, sabe um ano que aconteceu isso também? Foi em 22. Na final do estadual, Flamengo-Fluminense. O Flamengo ganha o primeiro jogo de 2-0. E aí vai pro segundo jogo... o Fluminense faz 4-1. Foi. Cara, e assim, o clima daquele jogo tava desenhado que o Fluminense seria campeão. Quem tava dentro do campo sentia aquilo ali. Então, assim, poxa, foi 4-1 com o gol do Ayrton Lucas no finalzinho. Era pra ter sido 4-0, podia ter sido mais. O Fluminense amassou o Flamengo naquele dia. E o ambiente ali, aquela sensação, quem tava ali dentro percebia que o clima do Fluminense era diferente. E estar no campo, Sirlei, é muito diferente. É diferente. Muito diferente. E, cara, assim, eu gosto muito de futebol. Eu sou torcedor do meu time, mas, meu amigo, você tá ali naquele meio, você tá naquele clima, é legal pra caramba. Pra quem gosta de futebol, amigo, é fantástico. Pra você que você às vezes tá perguntando, cara, vocês estão falando só de futebol. Eu conheço o Léo é como eu, gosta muito de futebol, vive futebol, a gente tenta jogar futebol. Cara, isso aí eu já não tento, isso aí eu já aposentei. Parou, né? Muitas lesões. Pô, Léo, que isso? Eu com os dois joelhos bichados, já operei os dois. De vez em quando eu faço meu golzinho lá. A última vez, uma pelada que eu fui jogar da Band, cara, eu, machuquei o posterior, cara. Eita. E aí 6 semanas botando gelo, tomando anti-inflamatório. Eu falei, aqui é saber, cara, não dá pra mim, não. O meu melhor amigo pra me jogar bola se chama Alginac Mil. É por aí, cara. Tu toma ali o anti-inflamatório. A minha esposa fica braba comigo todo jogo. Eu já desisti. Eu jogo a Copa Sérgio. Agora eu tô só no Miguel na Copa Sérgio, né? Toco pra lá, toco pra cá. Dirigente, né? Só faz contratações pontuais, reforça o time. De vez em quando eu... Bobeiro, Sirlei, é esperto. Monta bons times na Copa Sérgio. É que tá difícil de pegar o pessoal da caserna. Né? Tá difícil. Os caras estão vindo tão forte. Casimiro é o John Texton. Mas assim, esse ano tem novidade. Esse ano acho que eu não revelei pra ninguém ainda, mas esse ano acho que eu vou respirar novos ares. É mesmo? Depois de 3 anos no SBT, acho que é hora de mudar. De mudar. Eu tô igual o Gabigol. Já chegou a hora de... Eu vou lá bater palmas pro amigo, porque jogar, meu amigo, esquece. Tá difícil. Eu ia te convidar, pô. Cara, eu vou te falar, a última pelada que teve dos jornalistas lá em Petrópolis, eu joguei 10 minutos e eu saí. E aí meus amigos, pô, Léo, que isso? Eu falei, cara, ó, daqui tá bom, beleza, tô aqui pra brincar com você, mas esquece, cara, não tem como. Pô, e olha que o Léo é marombeiro, irmão. Malha, coisa... Eu não faço nada. Os 2 joelhos bichados, tô aí. De vez em quando faço meu golzinho. Ó. Teve o beneficente agora, deixei meu gol lá. Vai ter aí pra vocês verem. Gabigol fez. Tu é preparador físico, tu sabe. Já fui. Eu tenho... Da vez que eu jogava a bola direto, eu já devo estar com uns 12 quilos a mais, 10, 12 quilos. Mas é diferente. Futebol é diferente. Totalmente. Futebol é condicionamento, não só parte física, mas também ritmo de jogo, isso conta muito. Eu fiz um jogo pela Band na Copa Sérgio, acho que foi 22, cara. Não sei se foi contra a Sintonia Esportiva, pode ter sido? Pode ter sido. Pode. Cara, os caras corriam. Não, é a Sintonia. Sintonia só tem moleque novo. Não, e assim, eu chegava 2 segundos atrasado em todas. Eu falei, cara, desisto. Pô, Sintonia é time chato. E são os caras que parece que jogam direto. Eu não jogo direto. E eu tenho lembranças horríveis dessa última Copa Sérgio contra o Sintonia. Que isso, Sirlei? Foi ruim? Levei o Gabigol pra assistir meu jogo, o Gabigol foi lá, ele que foi o pé frio. Tava bem, entrei bem no jogo, né, cara? Pô, salvei. Aí, eu entrei, os caras vieram numa pressão, é só moleque novo. Vieram numa pressão, 3 chutes pro gol, tirei os 3, mano. Salvando lá, joguei lá atrás, jogo atrás, né? Agora não dá pra correr mais, não, fico ali atrás ali. Salvei os 3 gols. Beleza, fiquei confiante pra caramba. Falei, cara, entrei benzaço, cresci, né? Aí comecei a marcar, tinha um cara lá, um moleque magrinho lá. Eu falei, pô, ele é rápido, eu não vou dar mole pra ele. Teve uma hora que o cara tocou a bola pra ele, eu fui me antecipar, cara. Cara, a bola passou embaixo do meu pé, mano, sobrou pra ele, o moleque meteu o gol, mano. Caraca, aí eu já... Aquela confiança que tava ali em cima, desceu, queda livre. Aí, meu irmão, saiu a bola, tocou pra mim. Cara, eu fui tocar pro outro zagueiro, pro Leandro Santana. Fui tocar pra ele. Pô, aquele cabeludinho da Sintonia lá, o Super Choque. O moleque corre muito, filho. O moleque chegou primeiro que o Leandro e pegou, meteu outro gol. Eu falei, já pedi pra... Troca. Moral já tá lá embaixo já. A torcida já me xingando. Cara, eu desisti, assim. Eu na Copa Sérgio, assim,
impossível dar conta de correr atrás dos moleques novos assim. E assim, se for pra peladinha, se for pra brincar, pra zoeira, eu posso até ir ficar 5 minutinhos, 10 minutinhos agora para competição, esquece. Recentemente eu fui jogar lá, foi eu e o Gabigol, nós fomos lá na pelada do São Carlinhos. Também joguei bem, boa atuação, diferente. O Cirlei é bom de bola. Não, bom não, zagueiro, bom zagueiro. Não, o Cirlei não seja humilde. Já fui, o Gabigol da torcida perdeu uns golzinhos lá. Faz parte. O Gabigol de verdade perde também, deixa o Gabigol. Aí eu falei pros caras, não, cara, ele tem que perder 5 pra poder fazer 1. Isso aí, ele é igual, ele é muito igual o Gabigol mesmo. Cara, existe alguma entrevista com algum jogador ou técnico que te marcou, assim, de alguma forma? Cara, tiveram 2 que me marcaram. Teve uma que eu, quando fiz o Carioca Play, né? Teve um clássico Vasco e Botafogo que foi... Cara, não vou lembrar, acho que foi no Maranhão. Eu acho que foi no Maranhão. Foi fora do estado. E aí eu fui enviado para fazer esse jogo. E tava naquele processo do Botafogo... da venda da SAF do Botafogo. Eu acho que foi o primeiro jogo depois que o John Textor comprou. E aí, assim, você deve lembrar, Cirlei, o John Textor, ele compra a SAF e manda embora o Anderson Moreira, que tinha sido campeão da Série B pelo Botafogo. Sim. Ele começa o estadual, faz 3, 4 jogos e é demitido pelo John Textor. Então, Vasco e Botafogo é o primeiro jogo e eu vou fazer. O Lúcio Flávio é o técnico interino. E aí, meu amigo, é um amasso do Vasco, e o Gatito fecha o gol. E o Erisson, aquele que comemorava chutando a bandeirinha de escanteio, Sim. faz o gol do Botafogo. O Botafogo ganha de 1-0 esse clássico. E aí, no final do jogo, o Vasco pressionando e tal. E aí o Marcão, que é o assessor de imprensa do Botafogo, um abraço pra ele. Marcão, parceiro. Marcão chega pra mim e fala assim, Léo, pode ser o Gatito? E, pô, cara, assim, falei, claro, ídolo máximo. Falei, claro. Aí, cara, assim, foi muito legal que eu vou fazer entrevista com o Gatito. E aí o narrador, que é o Felipe Santos, que é um cara fantástico também, um abração pro Felipe, ele passa pra mim, ele fala, o Léo já tá com o Gatito, destaque da partida e tal, fala daí, Léo. Só que, cara, eu tava tão... A minha reação foi ficar rindo. Eu não perguntei de cara. Eu tava rindo assim e tal. Aí o Felipe fala de novo, vai, Léo. Aí eu faço uma pergunta meio truncada, porque, cara, assim, era uma emoção muito grande estar ali. E aí o Gatito responde, eu falo, o Gatito tinha ficado fora da Série B por uma lesão no braço, ele volta naquele jogo com o Vasco e volta muito bem. E aí eu fiz alguma pergunta nesse sentido, do retorno dele ter sido destaque. E aí ele elogia o grupo do Botafogo, o elenco, e no final da resposta ele diz o seguinte, essa vitória vai pro Anderson Moreira, que fez um trabalho fantástico aqui no ano passado, conseguiu acesso com a gente. Então essa vitória é pro Anderson. E na época do Carioca Play, só a gente fazia a transmissão dos jogos. E essa entrevista, pela resposta do Gatito, cara, repercutiu pra caramba. Todo mundo falou dessa entrevista. Eu fiquei feliz demais. E eu nem me lembrei de perguntar do Anderson. Eu tava tão ali naquela... Ele mesmo mandou o recado e foi legal pra caramba, assim. Eu fiquei muito feliz com a repercussão que deu essa entrevista. E também quando eu tive a oportunidade de entrevistar o Louco Abreu, cara. O Louco Abreu foi muito legal numa coletiva. Ele veio como técnico de um time peruano aqui jogar Sul-Americana contra o Botafogo. E aí, cara, foi muito engraçado, porque o Botafogo ganhou o jogo, Cirlei, de 4-0. E aí a primeira pergunta da coletiva, alguém perguntou assim, ô Louco, fala desse teu retorno ao Nilton Santos. E ele respondeu. A segunda pergunta, poxa, você tá emocionado de voltar ao Nilton Santos? Com a camisa do Botafogo que você fez tantos gols? Ele respondeu. A terceira pergunta foi mais ou menos a mesma coisa. Parecido. E aí o Louco Abreu, que você sabe que não tem nenhuma papa na língua, ele falou, porra, gente, eu tenho que responder pergunta pro meu time. Os caras lá no Peru, ele falou assim mesmo, vão ficar putos. Porra, cara. Pô, eu vou ficar falando de Botafogo, acabamos de tomar de 4-0. Aí ficou aquele climão na coletiva. O Marcão virou pra mim e falou assim, pô, Léo, pergunta alguma coisa aí, tira esse foco de Botafogo. E aí eu falei com o Louco Abreu, poxa, Louco Abreu, já era a segunda ou terceira derrota do time dele. Falei, como é que fica aí a confiança dos jogadores pra Copa Sul-Americana? Tá difícil uma classificação. Cara, ele me responde, Cirlei, uns 7 minutos. Tudo que ele queria falar do jogo, ele me respondeu. Foi legal pra caramba também. Foram 2 momentos assim que me marcaram muito. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Arrascaeta mais de uma vez. O Arrascaeta, um cara simpático pra caramba. O Germancano, o primeiro gol que ele faz com a camisa do Fluminense é contra o Vasco. Eu entrevisto o Cano. Pô, que maneiro. Então, assim, cara, tem muita coisa legal. Mas Gatito e Louco Abreu, pela minha relação de torcedor, foram momentos assim que eu gostei muito. Maneiro. Joel Santana, entrevistei. Muita gente legal. Só resenha. Muita gente legal. Então, como você enxerga, cara, a evolução da rádio com o avanço das plataformas digitais hoje? Cara, muita gente fala que o rádio vai acabar, né? Eu já ouço isso há muito tempo. Eu acho que não acaba. Mas não acaba, né? Rádio é muito forte. Cara, assim, enquanto não surgir algo que é tão instantâneo quanto o rádio não acaba. Qualquer situação que você esteja vivendo, Cirlei, então eu vou dar um exemplo aqui bem na prática. Eu tô na Ponte Rio-Niterói, tem um acidente. Eu, Rádio Globo, eu ligo pra Rádio Globo
olha, gente, eu tô passando agora, o acidente aconteceu nessa altura, envolveu 3 carros, tem tudo isso. Qualquer outra mídia não tem esse poder de velocidade do rádio. A internet, beleza, ok. Não é tão veloz quanto o rádio. Verdade. O rádio, ele permanece sendo o veículo mais rápido que existe. E enquanto for isso, amigo, o rádio vai continuar existindo. Então, é lógico que há a necessidade de se reinventar, né? Então, hoje, por exemplo, na Rádio Globo, a rádio fez 80 anos no ano passado, a Rádio Globo. E eu tive a oportunidade de entrevistar o José Carlos Araújo e o Penido. Os dois estão na Tupi, mas a gente foi na Tupi, eu gravei com os dois, pra eles contarem histórias da Rádio Globo e tudo mais. Os dois me receberam de uma forma fantástica, assim, eu fiquei muito feliz, foi uma honra, um orgulho danado. Como é que eu produzi esse material? Para a rádio, para a gente tocar na nossa programação e para nossas redes sociais. Então, teve um materialzinho do Instagram, teve um materialzinho do YouTube. Então, o rádio tem que se adaptar às mídias, né? Às redes sociais, e a gente vem fazendo isso na Rádio Globo. Ah, é perfeito o trabalho? Lógico que não, precisa sempre melhorar. Mas aos poucos a gente vai fazendo. Às vezes a gente tem um entrevistado no estúdio, a nossa entrevista vai pro nosso YouTube, vai um corte pro Instagram. Então, assim, eu acho que o rádio, pela velocidade, nunca vai deixar de existir. E tem que se adaptar, obviamente, né? Tem que perceber as novidades e se incluir nessas novidades. Tanto é que, assim, a gente imaginava muitos locutores, muitos radialistas, narradores e tudo mais. Hoje em dia a gente tem esses rostos, né? Então hoje o Leonardo que fala na Rádio Globo, quem fica com curiosidade de saber, joga lá no Rádio Globo, no arroba Rádio Globo, vai me ver. Então, assim, a gente tem que ir se adaptando. Mas eu acho que por conta dessa velocidade da informação, o rádio nunca vai deixar de existir. A gente estava conversando, né, sobre rede social, sobre explorar mais rede social. Hoje, como é que você vê, para você, qual a importância das redes sociais para o jornalista em geral, não só o esportivo? Cara, tem 2 pontos, Sirlei. Quando a gente fala de jornalismo esportivo, a gente caminha numa reta que às vezes vai parar num entretenimento. Então, tem gente que trabalha muito com essa questão, né, do corte, de uma informação às vezes que não é exclusiva, mas que vai levar um entretenimento para a pessoa. No jornalismo geral, eu já acho pior. E aí eu vou te explicar o porquê. Uma coisa sou eu, Sirlei, falar aqui com você que a janela de transferências do Botafogo é horrível. Quem vai concordar, quem não vai concordar vai falar que eu estou errado. Meu amigo, a vida segue. Agora, no jornalismo geral, isso é muito preocupante. Eu, como falei, sou de Petrópolis, eu vivi a tragédia de Petrópolis de 2022, eu estava em Petrópolis no dia, eu peguei chuva no dia, eu saí no meio da água, aquela confusão toda. Meu amigo, o que teve de repórter fazendo álbum de fotos em cima de lama, onde era a casa das pessoas, onde tinha carro das pessoas, onde tinha corpos ali embaixo daquelas terras, e ali o jornalista foi para tirar uma foto, para fazendo pose, fazendo caras e bocas. Eu acho que aí também, cara, já é algo que passa o limite. Quando o jornalista quer aparecer mais do que a notícia, eu acho muito ruim. O futebol ainda te permite, porque o futebol ele tem uma outra pegada. É como eu falei, é quase um entretenimento. É lógico que a gente que é formado, a gente tem que ter uma responsabilidade com as coisas que a gente fala. Não vou chegar aqui e vou dizer, poxa, fulano de tal assinou um contrato sem eu saber do que eu estou falando. Então você tem que ter a responsabilidade. Só que é uma responsabilidade diferente. Eu costumo brincar que o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Então, assim, a gente tem a nossa responsabilidade quando a gente faz futebol, mas o jornalismo geral, eu acho que a gente tem que ter mais cuidado da forma como a gente trabalha, tá? Eu, por exemplo, jamais faria um álbum de fotos em cima de uma tragédia. Eu jamais vou postar uma foto fazendo carão com colete à prova de balas. Assim, eu acho isso perigoso para nossa profissão. Então, assim, tem que saber usar, né? A rede social tá aí, é legal pra caramba. Eu lá na Rádio Globo, a gente fala muito com o ouvinte manda mensagem, participa, brinca com a gente, é legal pra caramba. Só que a gente tem que ter responsabilidade sempre no que a gente faz. E aí eu acho que no jornalismo geral a gente tem que tomar um pouquinho mais cuidado do que no futebol, no esporte em geral. Eu tava lá também, né, nessa tragédia, tava pela CNN. Quem viveu isso, amigo? Eu tava pela CNN e minha esposa tá aqui, ela viu que foi assim, na minha carreira, acho que foi um dos piores momentos, as piores coberturas. Ô, Sirlei, assim, eu, em 2020, amigo, eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos passando muito pelo Morro da Oficina, que é onde é o principal lugar onde teve o desabamento. Foi o pior. Cara, e assim, eu não conhecia até então o Morro da Oficina. E assim, eu lembro que quando chegou a notícia de que foi lá
eu lembro que eu tava em casa, eu comentei com a minha mãe, falei, mãe, muita gente vai morrer, porque assim, era uma casa colada na outra, um morro assim, né, muito íngreme, eu falei, cara, vai dar ruim. E até hoje, Sirlei, a gente tem números, né, de 200 e tantos mortos, mas você pode ter certeza que teve muita gente que tá desaparecida até hoje. Sim. Então assim, quando a gente faz um jornalismo que a gente quer se vender mais do que a matéria, é muito perigoso. Só quem viveu ali sabe Sim. a tristeza que foi. Até vem várias lembranças. Pesado, você né? fala, pô, cara, fiquei dias lá, eu tive que pedir pro meu chefe para poder trocar a equipe, que já não estava aguentando mais. Tava pesado. Assim, todo petropolitano assim, teve envolvido naquela tragédia de alguma forma, né? Perdeu algum conhecido. A gente, meus amigos de futebol, cara. A gente perdeu um amigaço nosso, Luiz Paulo. Tinha acabado de passar no concurso da Polícia Civil, cara. Poxa, então tava com um filho de menos de 1 ano. A gente até fez vaquinha lá para ajudar a esposa dele e tudo mais. Então assim, todo mundo se envolveu, todo mundo perdeu alguém que era próximo. Foi muito triste. E aí é o que eu te falo, assim, eu acho que o jornalismo tem que estar ali, tem que estar ali. Mas a gente tem que o jornalista ele tem que tomar cuidado com as coisas que ele faz, sim. Principalmente nas redes sociais. Verdade. O nosso Gabigol, que tá tirando onda lá em Fortaleza. Tá de férias, tá de férias. Ele fez outra pergunta para você aí. Cadê você, Gabigol? Você vai ficar livre de mim, né? Então, cara, sabemos que no jornalismo passam alguns perrengues para conseguir algumas entrevistas. E como conseguem ter alguns entrevistados, meu Deus do céu. E aí, você já passou algum perrengue em alguma dessas entrevistas? Se sim, quem? Vai falar um pouco, eu vou deixar ele off. Você é marrento. Viu o visual dele lá atrás? Eu vou te falar um negócio muito fácil. Ele joga uma pergunta dessa de longe, né? Vem pra cá. Lá, pegando um solzinho. A gente brinca aqui, mas o Gabigol, um cara parceirão. Cara, assim, tem que lembrar. Entrevistado difícil sempre tem, Sirlei. Tem gente que responde sim, não, talvez, né? Assim, mas de grande nome, eu nunca tive nenhum perrengue, não. Cara, o Joel Santana me deu uma zoada na entrevista que eu fiz com ele. Porque eu fui perguntar pra ele pra quem ele teve mais identificação. Porque ele trabalhou no Vasco, no Flamengo, Fluminense, Sim. Botafogo. E aí ele desconversou, falando que era do Olaria e tal. Só que ele respondeu de uma forma me zoando. E aí, enfim, eu fiquei meio assim naquela história. Fiquei até meio sem graça, porque eu não sei se ele não gostou da pergunta. Mas, enfim, eu acho que o Joel me deu uma tirada, mas de resto, assim, sempre foi muito tranquilo, cara. O Felipe Luiz, uma vez também, cara. Cara, essa resenha é boa do Felipe Luiz. Porque foi numa final do Carioca que o Flamengo e o Fluminense, eu acho que estavam empatando e o Flamengo precisava ganhar o jogo. E aí eu não formulei bem a pergunta. Falei assim, Felipe Luiz, e aí? Poxa, terminando o primeiro tempo, agora o segundo tempo, como é que faz pra mudar isso? Mudar o resultado? Aí ele falou assim, fazendo gol. Virou as costas e saiu. De fato, né? Assim, tinha que fazer gol pra mudar o resultado. Podia ter formulado melhor a pergunta. Mas enfim, assim, nas outras vezes que eu tive oportunidade de entrevistar ele, super correto, super tranquilo. O próprio Joel foi muito tranquilo na entrevista, mas... Sempre é uma resenha entrevistar o Joel. Você tem que pensar direitinho no que você pergunta. Quando a pergunta é ruim, a resposta vem do jeito que vem, né? Verdade. Eu acho que ele perguntou isso, Léo, porque ele achou que você ia falar que o cara que você entrevistou, que foi mais sensacional, foi essa vez aí que você entrevistou esse cara aí. Tem aí, produção? Vamos ver. Eu acho que ele achou que... Olha aí, olha o Léo. O prato carioca. Aí, ele achou que era ele. Ele achou que ele ia ser esse cara. Aí, se achando o Gabigol. É por isso que ele é marrento, Léo. Você ficou dando moral pra esse cara, mano. Cara, e assim, esse dia foi muito legal. Agora é engraçado, porque no Cariocão Play, e aí vai a curiosidade. A gente não entrevistava torcedor. Em momento nenhum. Era só jogador, técnico e fazia beira de campo ali, trazia informação de substituição, esse tipo de coisa. Nesse dia, não lembro o que aconteceu na transmissão, que ficou um buraco. E aí o pessoal do ponto me avisou, Léo, vou jogar pra você, faz alguma coisa aí. Caramba. Só que assim, cara, às vezes a gente não tem uma informação, nada na manga. E aí, cara, eu não lembro se o Gabigol tinha feito um gol de pênalti ou perdido um pênalti. E aí eu olhei pra trás, vi o Gabigol, falei, cara, eu vou nele. Eu acho que o Gabigol tinha perdido o pênalti, ou alguém perdeu um pênalti. E aí, cara, vamos lá com o Léo Macaxeira e tal. Eu falei, olha, então, teve a situação do pênalti no jogo, mas olha só, o Gabigol aqui vai ensinar como é que bate o pênalti. E eu lembro que eu perguntei, falei, cara, como é que faz pra bater um pênalti? E aí ele explicou, não, tem que chapar a bola no canto, se fosse eu fazia. Brincou lá. Foi a única entrevista de torcedor que foi pro ar no Carioca Play, foi com o Gabigol. Aí por isso que ele tá com essa marra toda. Foi legal que, tipo assim, a entrevista foi no ar, naquela correria, tipo assim, cara, pô, um minuto, né, Sim, muito rápido. Pô, dá pra falar, vamos fazer, fizemos.
E aí, pô, passou 3 minutos assim, ele me gritou. Ele, caraca, tá todo mundo falando comigo que me viu e tal. Maneiro. Foi legal, o Gabigol, cara. Sim, todas as oportunidades que eu tive com ele, Sirlei. E aí, assim, vale o elogio aqui. Extremamente simpático e atencioso com todas as pessoas. Ele é. Com todas as pessoas. Ele é. E isso faz a diferença, né? É um cara que hoje já tem um tamanho, uma proporção muito grande. Todo mundo conhece o Gabigol da torcida, todo mundo conhece o cara. E ele mantém essa humildade, essa simpatia, esse jeito cativante de ser. Assim, se ele é meu parceiro, não tem necessidade de puxar o saco do cara, mas o cara realmente faz um trabalho fantástico, parabéns pra ele. Queria que ele estivesse aqui. Pô, o cara vacilão, foi pra Fortaleza logo agora. Mas aí é férias, né? Não, merece. Não, eu não posso, né? Pra ir ali em Saquarema tá difícil demais. Até pelo trabalho. Pô, como é que viaja? Agora, dia 21, eu vou pegar umas fériasinhas, ver se eu vou menos em Petrópolis. Ah, bom. Tem um lugarzinho lá pra indicar lá? Ah, vamos lá. Isso aí é mole, a gente resolve isso, sem estresse. Pô, o Gabigol, cara, ele é um cara diferenciado mesmo. Ele gosta muito de estar sempre ali solícito às pessoas, isso é legal. Cara, no jornalismo, quem é a sua maior referência? Você diz no jornalismo geral? No jornalismo geral. Eu ia falar esportivo, mas geral. Tem muita gente boa, tem muita gente boa, assim. Eu cresci acompanhando a Beth Lucchesi, né? Que tá na Globo, é repórter da Globo. Ela era da antiga TV Serra Mar, que depois virou a Inter TV, que é afiliada da Globo em Petrópolis. Então, cresci acompanhando ela. Então, sempre vi como uma referência. Tem uma voz muito marcante, né, cara? Então, a Beth é uma pessoa que eu tive a oportunidade de entrevistar agora na Rádio Globo também, nos 80 anos. Então, é uma referência. O André Galindo, cara, que tá em Nova York, um cara que eu aprendi a gostar. Ele cobriu uma Copa do Mundo de basquete, cara, que ele fez um trabalho fantástico. Então, assim, sempre quando alguém me pergunta, eu coloco o André Galindo nessa história, porque é um cara... O André Galindo é muito gente boa. Cara, assim, o trabalho dele é fantástico. O trabalho que ele tá fazendo nos Estados Unidos é muito legal. Muito legal. Um cara, assim, 10 pra mim é uma referência. Tem o Bassan, né, Pedro Bassan, que tem, assim, uma forma de narrar as coisas fantástica. Assim, um cara espetacular. Cara, tem muita gente boa. O jornalismo tem muita gente boa. Agora, se eu voltar pro esporte, cara, eu cresci ouvindo Penido, José Carlos Araújo, então hoje talvez eles já não estejam no auge deles, mas, meu irmão, a gente tem que respeitar os caras, são fantásticos. São um dinossauro da TV, da rádio, né? E sem contar as pessoas que eu tive a oportunidade de conviver, Sirlei. Então, poxa, quando o tempo que eu tive na Band, eu tive com o Sérgio Maurício, que narra a Fórmula 1, agora tá fazendo futebol. Que cara maneiro, assim, um cara... Sabe aquele cara que, pô, não se coloca num pedestal, fala com você, assim, como se te conhecesse. Mesma coisa, o Washington Coração Valente, que fez transmissão de futebol lá com a gente. O Denilson, cara, o Denilson teve uma vez na Band Rio, e aí, cara, o Denilson no elevador, tu fica até meio assim, sem graça, ele puxa o papo contigo. Poxa, cara, aqui tá calor, tá isso. Então, assim, são pessoas que você, além do lado profissional, você vê que são pessoas legais. E isso faz a diferença também. A gente tá falando de pessoas legais, né? Falamos do Gabigol. Recentemente a gente fez o jogo do Zico agora, o Jogo das Estrelas. E entrevistamos o Denilson. Cara, que resenha. Que resenha. Entrevistamos a maioria dos jogadores que jogaram lá, né, cara? Cara, e tu tinha que ver a simpatia dessa galera com a gente, principalmente com o Gabigol, né? Que todo mundo quer falar com o Gabigol, né? Conhece ele. E assim, cara, os caras são muito, muito simpáticos, muito legais. Tem uma galera muito boa nessa área, cara, tem uma galera muito boa. Aí, pô, lá da Rádio Globo, por exemplo, eu falei aqui, o Francisco Ayala pra mim sempre foi uma referência. O Rafael Marques me deu aula também, agora tá só na ESPN. Rafael, pô, um cara gigante, assim. O Renanzinho, o Renan Moura. Renan Moura, meu parceiro. Renan Moura é meu parceiro. O Renan é o maior exemplo do que tem que ser o jornalista hoje. Porque ele é repórter, ele é narrador. Se tiver que produzir, ele vai produzir. Não, tem que jogar em todas. O Renan é aquele cara multifunções. É um cara que eu me espelho também. De você aprender coisas novas, diferentes. Enfim, tem muita gente boa, cara. Nossa profissão, graças a Deus, tem ótimas referências. Tem gente que é mala, né? Tem uns malas sem alça aí. Tem umas malas. Tem uns malas sem alça. Tem uns caras que se acham muito, não jogou, nunca vi a figura dele, nem no plástico do Kisuko. Mas mete uma bronca. Eu já vi, assim, no off, né? Aproveitando que é em off. Eu já vi, assim, repórter e apresentador disputar quem tá com a roupa mais bonita. Tem. E aí a informação fica ali no canto. Tem uns que fala que, cara, ó, tem que andar só com os talentos. Deixa a técnica lá, peãozada de lado. Esses caras aí... Esse cara é difícil. Mas esses caras aí não prosseguem nessa carreira, não. Tem estrela em tudo que é profissão, Sirlei. Em tudo quanto é lugar. Mas a gente tem que se apegar nos bons nomes aí. Bons nomes, a gente tem vários amigos aí pra gente seguir.
Cara, a gente tá quase terminando aqui nosso in-off. A resenha aqui vai passando, né, cara? Não, a gente vai embora, cara. Vai embora. Aí quem sofre é a galera aí da técnica. A Jéssica já regalou o olho. Tem a galera dormindo ali já. Tem a galera dormindo ali, ó. Tá a minha filha ali, todo mundo dormindo ali. Mas é muito legal, cara. É muito legal a gente tá aqui. Você que segue o in-off, você que ainda não segue, cara, tá perdendo tempo. Aqui a resenha é garantida. E outra coisa, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, espalha pra todo mundo, bota lá, aperta lá o sininho lá pra receber as notificações. Toda semana aqui tem pessoas como o Léo Macaxeira, assim, talentosas, pessoas com histórias legais, resenhas legais. Então, assim, pra gente finalizar aqui, Léo, cara, se você tivesse que dar um conselho pra algum jovem que tá querendo ser jornalista, tá estudando para ser jornalista, que sonha em trabalhar numa rádio, numa TV, qual seria o teu conselho para esse jovem? Cara, Ocirlei, assim, sem puxar saco. Você sabe quem é uma boa referência para esse jovem? Você. Pô, legal. De verdade, assim. Sabe por maneiro. quê, Cirlei? Você já falava comigo há muito tempo desse podcast. E você nunca desistiu, você sempre quis fazer. Pra gente, que às vezes não tem um contato bom, não é de uma família que já é do meio, pra gente entrar nesse meio da comunicação é muito difícil, muito complicado. Só que hoje, você que é jovem, você que tem esse sonho, você tem a oportunidade de desenvolver um podcast, de fazer às vezes um Instagram, Sim. seja para colocar seus vídeos, você pode criar algo no Twitter, né? Agora é X, né? Não é mais Twitter. Uhum. Enfim, você tem ferramentas para construir algo e fazer. Pô, Cirlei, eu fiz a faculdade de jornalismo. Mas se eu não fizesse os estágios, se eu não botasse a minha cara, às vezes, até sem ganhar dinheiro, cara. Quantas e quantas vezes eu trabalhei sem ganhar dinheiro, mas eu ganhei experiência. Então, assim, eu desenvolvi na profissão um pouco porque eu sempre botei minha cara e fiz. Nunca fui melhor do que ninguém, nunca escrevi melhor, nunca tive a passagem melhor, nunca fui o melhor repórter, mas eu sempre fiz as coisas. Nunca tive vergonha de fazer. Às vezes é difícil, às vezes a gente está cansado, às vezes a gente não recebe, às vezes é estressante. Cara, a gente tem que fazer. Então, para você, jovem, que tem o sonho, cara, começa por algum lugar. E o Cirlei, cara, o maior exemplo é você. Você sempre falou, obrigado. sempre quis, sempre buscou, batalhou. Se não encontrou uma vaga no mercado formal, você criou seu podcast. Verdade. E com certeza, Cirlei, hoje, pelo que os meninos conversaram aqui, eu sou a entrevista número 22. O Cirlei da primeira para o Cirlei de hoje já é um outro Cirlei. Melhorou muito. Então você